Alunos do nono ano de São Vicente. Nessa videoaula, nós estaremos vendo as minorias étnicas da Europa, Ásia e Oceania. Mas o que são minorias? A palavra minoria, nesse caso, não se refere a um número menor de pessoas, mas sim à desvantagem social que elas vivem. Como reconhecer uma minoria? As características elas podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns: vulnerabilidade, identidade de informação, luta contra os privilégios de grupos dominantes e estratégias discursivas. Estratégias discursivas, quando as minorias organizadas em geral realizam ações públicas e estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Um exemplo: vidas negras importam. Esse movimento ele gera o quê? Uma consciência coletiva no mundo quanto à situação de vulnerabilidade que a população negra vive no mundo. Exemplos de grupos minoritários. As minorias podem ser discriminadas por diversos motivos: étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos e culturais. Os judeus são grupos hegemônicos em Israel, mas eles podem ser considerados minorias em outros países. Os curdos são considerados minorias na Turquia, mas os turcos são considerados minorias na Alemanha. No Brasil, podemos citar como exemplos as minorias das populações negras, LGBT, de mulheres, indígenas e de deficientes. Dentre as minorias étnicas da Eurásia e Oceania, nós temos os curdos, o povo tibetano, palestinos, os aborígenes, o povo catalão e os ciganos. Povo catalão. Quem são os catalães? Os catalães são um grupo étnico latino ligado à Catalunha, região conhecida como nacionalidade histórica na Constituição Espanhola. A Idade Média ela é considerada como um período de criação e expansão da língua catalã. O catalão é uma língua romana, ou seja, derivada do latim, que foi se originando aí por volta do século VII, como foi o caso de outras línguas românicas. Os catalães, além de uma identidade própria, possuem o seu idioma específico, o catalão, uma língua evoluída a partir do latim e que possui poucas semelhanças com o espanhol. Temos a cidade de Barcelona, é a capital da comunidade autônoma da Catalunha no Reino de Espanha. Com uma população de 1,6 milhões de pessoas, abrange uma área administrativa além da cidade de Barcelona, que contempla aí quase 5 milhões de pessoas. Temos aqui imagem da cidade de Barcelona. O time do Barcelona é um time catalão. Essa região da Catalunha luta para ser autônoma, porém o governo espanhol não permite, porque essa é uma área muito produtiva, industrializada. E se houvesse realmente a separação da Catalunha da Espanha, o país perderia aí muita renda econômica, teria um prejuízo muito grande, economicamente falando, para a Espanha. Temos o povo cigano, outra minoria da Europa. As comunidades ciganas são uma das minorias que mais sofreram com o racismo na Europa. Apesar de não existirem dados precisos sobre quando os ciganos deixaram a Índia, existem evidências que durante os séculos 3 e 5 começaram a sua jornada em direção ao Ocidente. Registros mais evidentes mostram uma presença forte na Europa desde o século XIII. Diversidade cultural. Os ciganos são uma comunidade heterogênea, com diferentes línguas, culturas, religiões, tradições, regras e normas. Apesar dos ciganos estarem sempre associados a um estilo de vida nômade, 95% dos ciganos europeus têm moradia fixa. E a maior razão da migração desse povo é para procurar oportunidades negadas no seu país de origem e fugir do racismo e da marginalização.
O maior gueto cigano na Europa encontra-se na Eslováquia. Temos aqui a região do leste europeu, onde está a Eslováquia, onde concentra-se o maior contingente de população cigana na Europa. O povo curdo, outra minoria étnica. O povo curdo é um grupo étnico que se julga nativo de uma região do Oriente Médio, chamado de Kurdistão, que abrange parte dos territórios de Irã, Iraque, Síria e Turquia. Os curdos são, em sua maioria, muçulmanos. Os curdos também são um povo sem Estado, com um contingente entre 25 e 35 milhões de pessoas presentes na região do Oriente Médio. Qual a origem do povo curdo? O povo curdo tem uma etnia de origem iraniana, nativa do Oriente Médio. O povo curdo é um grupo étnico que vive, na maior parte, em uma região montanhosa chamada Kurdistão. Essa área fica no sudoeste da Ásia. Temos aqui a região do Oriente Médio. Esse mapa ele mostra a porcentagem da população curda nos países do Oriente Médio. Então, na Turquia, 20% da população é curda, na Síria, 9%, no Iraque, 17%, no Irã, 7%, na Armênia, 1%. Por que o Estado turco persegue os curdos? Desde o esmagamento das revoltas curdas, que a Turquia responde à bruta e qualquer reivindicação de autonomia por parte dos curdos. Na atual Constituição da Turquia, proíbe o uso da língua curda oral ou escrita. Outro exemplo de minorias são os palestinos, conflitos que se desenrolaram no Oriente Médio, em que palestinos sofrem com o cerceamento de direitos e uma forte opressão do Estado-nação maior de Israel. As causas para os conflitos são remotas, e se tivermos aí que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e Europa. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os judeus passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. O grande motivo, né, dessa etnia palestina sofrer aí, né, com seus direitos, foi a fundação do Estado de Israel. Em 14 de maio de 48, foi fundado Israel, após a retirada dos ingleses. Após essa fundação, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadiram Israel e causaram a guerra chamada Guerra da Independência. A guerra terminou em 1949 e, como resultado, a expulsão de 750 mil palestinos, que passaram a viver como refugiados. Como resultado da expulsão dos palestinos, Israel aumentou seu território em 50%. A extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupam hoje 78% das terras destinadas aos palestinos. Essa reação ela só ocorreu em 56, após Israel disputar com o Egito o controle do Canal de Suez e ganhar o direito de exploração por determinação da ONU. Em 59 foi fundada a OLP, Organização para a Liberdade da Palestina. Um novo conflito, contudo, em 67, rende vitórias para Israel. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupa a faixa de Gaza, a península de Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Como resultado, 500 mil de palestinos fogem e o Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução. E nessa resolução se torna inadmissível qualquer aquisição de território por força, né, ou por guerra. Então esse é um grande motivo aí do conflito que acontece na região e o problema sério que essa etnia de palestinos sofrem por não ter os seus direitos adquiridos e muito menos o direito em formar o seu Estado, porque Israel não permite. Temos o povo tibetano. Na maior parte dos casos,
as nações étnicas plenamente distintas não são reconhecidas pelo Estado no qual se encontra. Esse é o caso, né, dos conflitos étnicos com os do Tibete, território controlado pelo Estado chinês, que utiliza a força para não reconhecer a minoria tibetana. O Tibete é uma região localizada ao sudoeste da China, cercada por um conjunto de países. Então, temos aqui o mapa da região. Aqui vocês podem ver o Tibete, que é uma região, né, que luta aí, que é um povo que luta para se tornar independente, formar o seu estado. Temos a cidade de Sertai, uma fantástica cidade espiritual tibetana que abriga aí mais de 40 mil monges. Então, temos essa imagem que vocês podem observar. A região do Tibete é uma área muito montanhosa, então ela apresenta esse estilo de construções, né? Esse estilo de arquitetura. Temos os aborígenes. Os aborígenes são a população nativa da Austrália. Com a chegada dos colonizadores ingleses, deu-se início aos massacres das comunidades aborígenes. Soldados ingleses visitavam as aldeias fingindo aproximação amigável, oferecendo presente, porém outros soldados envenenavam com arsênio a água e os alimentos dos aborígenes. Após a proclamação da independência australiana, os aborígenes passaram a sofrer com a discriminação da população do seu próprio país. Parte da população australiana considerava os aborígenes sendo como parte da fauna e a flora. Atualmente, os aborígenes correspondem a 1% da população australiana. Alguns vivem em aldeias no deserto, outros moram em bairros periféricos das grandes cidades. Temos os maores. Os maores habitam a Nova Zelândia. Eles têm voz potente, um riso intenso e se distinguem aí pelo uso de tatuagem na face, que são conhecidos como moco. Embora os maori hoje estejam em grande medida bem misturados na vida moderna, cotidiana da Nova Zelândia, ainda sofrem com situações socioeconômicas desvantajosas. Eles lutam aí para preservar a sua cultura tradicional, os seus trajes, as suas comidas. Então, é um povo que vem aí tentando preservar a sua identidade cultural, apesar de serem bem aceitos, né, dentro da população do país. Temos aqui o mapa da Austrália, onde vivem os aborígenes. Temos aqui também a região da Nova Zelândia, onde vivem os maores. Então, vocês podem observar essas minorias étnicas da Europa, da Ásia e da Oceania. Há situações de desvantagens que eles vivem e a luta, né, dessas minorias para ter os seus territórios independentes dos países que o controlam e formar aí a sua cultura, né, o seu país. Então, eles têm um sonho muito grande das regiões que eles vivem, que essas regiões sejam independentes e essa cultura deles possam ser preservada. Temos a bibliografia para vocês consultarem. Acessem o blog, realizem as atividades e até a próxima aula.